Olá, queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula na nossa escola bíblica nos teus braços. Hoje nós vamos fazer a última lição das lições de Gênesis, né? A gente vem há algum tempo trabalhando sobre as histórias do livro de Gênesis e hoje eu quero concluir essa sequência de ensinamentos falando sobre a morte de José. O tema de hoje, na verdade, chama-se Os Ossos de José. Leia comigo o que está escrito em Gênesis, no capítulo 50, versículos 24 a 25. Diz assim: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra à terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. Queridos, o final do livro de Gênesis é a morte de José, né? Quando se fala da morte de José, estamos finalizando o livro de Gênesis antes do Êxodo, né? Antes da saída do povo do Egito. E olha, falar de José é uma bênção para nós. Nós sabemos que José salvou o Egito do caos, quando daquele período de 7 anos de luta, de fome, né? Também salvou sua família, também salvou os descendentes de Abraão, que foram livres da morte, porque houve morte no mundo inteiro. E um homem salvou o mundo inteiro, porque Deus o usou poderosamente. E agora este homem, ele termina a vida dizendo assim para os seus irmãos: olha, Deus vos visitará. Eu vou morrer, tá? Mas quando eu morrer, por favor, leve meus ossos para a minha terra. Me tire daqui. Como que um homem está pensando nos seus ossos? Como que alguém está pensando além da vida? Como que alguém diz assim: eu não pertenço a esta terra, muito embora fui governador deste lugar. A minha pátria é outra. Então a lição que eu quero trazer para vocês hoje é que José escolheu ser enterrado lá em Canaã. Ora, José morreu com 110 anos, queridos. 110 anos. Anos depois é que nasce Moisés, não é? Então essa história foi passada entre os judeus e chegou até Moisés, quando Moisés estava se preparando para tirar o povo do Egito. Moisés conhecia muito bem a história de José. E disseram a Moisés: olha, Moisés, quando a gente sair daqui tem um pedido de José, para a gente levar os ossos dele daqui, para a gente levar para a nossa pátria, para Canaã. E assim, queridos, é que aconteceu. Quando os israelitas saíram do Egito, levaram os ossos de José. Olha o que está escrito em Êxodo, capítulo 13, versículo 19. Diz assim: E Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Êxodo 13, versículo 19. Ora, e levaram os ossos de José. 40 anos no deserto, no meio dos utensílios estavam os ossos de José. Não sei se uma caixinha, uma caixa grande, não sei quem carregou, quem andava dia a dia, toda a peregrinação segurando aqueles ossos, eu não sei. Eu sei que Deus cumpriu um desejo na vida de José. E nos 40 anos, a caixa que carregava os ossos estava no meio daquela peregrinação. Até que Josué se levanta como homem de Deus. Ele conquista Canaã. E olha o que está escrito em Josué, no capítulo 24, versículo 32. Diz assim: Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram sepultados em Siquém, da parte do campo que Jacó havia comprado dos filhos de Emor, pai de Siquém.
por 100 peças de prata e que veio a ser propriedade dos filhos de José. Então, os ossos de José chegaram a Siquém. Por que Siquém? Porque Siquém tinha um túmulo. O Abraão já tinha comprado um lugar, um cemitério, e para lá também foi o corpo ou os ossos de José. Essa história é intrigante, porque depois de toda a fidelidade, honestidade, toda a luta de José e toda a sua ascensão de glória no império mais poderoso daquele momento na terra, um homem diz assim: não me enterre aqui, me enterre em Canaã. Meus queridos, hoje a nossa história é sobre esses ossos, né? É sobre esses ossos. E eu queria trazer algumas lições sobre isso. A primeira lição é que nós devemos ter o olhar para o futuro e ter esperança, né? Jesus diz: eu morro, mas Deus vos visitará. Eu quero me apegar a esse texto, porque mesmo que morramos, nós temos que entender que Deus está visitando, vai visitar, seja na nossa, seja na próxima geração. Então a esperança é: eu trabalho forte agora, porque uma nova geração deverá usufruir o fruto do meu trabalho. Você ter esperança no futuro é dizer: nós vamos vencer, querido. Deus vai visitar. Nós estamos no meio de uma grande prova, o mundo inteiro. Mas nós devemos dizer: Deus vai nos visitar. Nós precisamos continuar trabalhando, crendo, olhando para o futuro. Olhar para o futuro é olhar para Cristo, é olhar para a redenção, é olhar para as promessas, olhar além da morte, né? Deus vai visitar. Se eu não vir o meu Deus, o meu filho vai ver. É o futuro, é o futuro. E isso, querido, é fé, é movimento de fé. Quando você olha para o futuro, você tem que ter fé. Sabe por que aqui nós planejamos, a gente trabalha olhando o nosso calendário, a disposição profissional, aquilo que a gente pode ganhar, onde é melhor investir, o que é melhor comprar. Esse é o nosso futuro, mas o futuro que eu estou falando é um futuro que gera esperança, é um futuro movido pela fé, aquilo que os teus olhos carnais não alcançam. Olha o que o escritor de Hebreus, no capítulo 11, versículo 22 diz. Diz assim: pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Então foi fé. O José teve muita esperança. A esperança que ele tinha na pátria futura, a esperança que ele tinha em Canaã, na futura Israel, fez dele um homem de fé, não somente em todas as provas que passou na sua vida, mas agora, perto da sua morte, ele tinha plena convicção de que a morte não era o fim. É isso que nós devemos pensar, que a morte não é o fim. Então nós vamos trabalhar aqui. E se aquilo que nós estamos projetando aqui não vier às nossas mãos, os nossos filhos, as próximas gerações, serão beneficiados com o nosso esforço, com o nosso trabalho. Eu fico pensando que quando nós levantamos uma igreja, existem muitas igrejas, muitas congregações. Existem igrejas onde as pessoas elas derramam o suor, o esforço do seu trabalho para levantar um prédio, para deixar uma igreja. Muitos pastores começaram a igreja pequena e foram crescendo e depois morreram e nem viram o crescimento de número ou o crescimento do seu ministério. Mas essas pessoas trabalham porque a geração futura vai usufruir daquilo que foi esforço. Agora nós estamos levantando uma igreja, nós estamos com um ministério. Eu não sei quanto tempo eu tenho, mas eu sei que aquilo que nós estamos colocando, seja no peso material, ou seja na disposição espiritual, isso vai gerar bênção, não só para os meus filhos, mas para toda uma comunidade. Erguer um prédio, erguer uma igreja é o de menos. O legado lá dentro, a visão que tem dentro destes lugares é que vai fazer com que amanhã seus filhos, seus netos, seus bisnetos possam entrar no ambiente e sentir Deus e mudar a direção e o curso de suas vidas crendo nisso. Então, olha o que diz Paulo em Romanos, no capítulo 8, versículo 24 e 25.
Diz assim: porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Exatamente isso que José estava se referindo. Ele estava dizendo: olha, Deus vai visitar vocês. Eu morro, mas a história não acaba. A esperança, Deus vem com a mão poderosa. Então, se nós estamos esperando aquilo que a gente vê, isso não é esperança. Esse tipo de esperança que aguarda aquilo que os olhos estão necessitados de ver, isso adoece. A verdadeira esperança é por meio da fé. Por isso que na galeria da fé, em Hebreus capítulo 11, o escritor de Hebreus menciona José por causa dos seus ossos. Ele não menciona José porque foi um grande homem que saiu, que foi vendido, que venceu as intempéries da vida, que venceu a luta contra os seus irmãos, contra o ódio, contra a inveja. Não. Ele diz que José teve fé porque teve uma visão futura, porque viu a característica e a virtude de Deus, que é não abandonar os seus. E ele disse: leve meus ossos. A segunda lição que nós precisamos aprender é olhar além da morte. É saber, eu estou morrendo, mas eu vou viver. E quando eu penso que depois da morte eu viverei, eu deixo um legado. Não importa se eu morro hoje ou amanhã, importa que existe um legado. Um legado é o que eu deixo dentro de alguém, não o que eu faço por alguém. Um legado não é deixar um apartamento, um carro ou uma herança para filhos. O legado é o que você deixa dentro dele. É a expectativa que ele cria da vida por causa daquilo que você ensinou e que você projetou para ele. Isso é um legado. Olha o que disse Martin Luther King. Ele estava nos últimos dias de sua vida. Martin Luther King, ele tinha presenciado a morte de Kennedy, né? E ele sabia que o cerco iria apertar, porque ele era um lutador, ele era um visionário. O discurso dele sempre era cheio de uma frase. A frase era assim: eu tenho um sonho, um sonho de ver a igualdade, um sonho de ver a liberdade. Então, eu queria ler um pequeno trecho do seu último discurso. Ele afirmou para sua esposa: olha, a coisa vai ficar difícil, talvez eu não resista muito tempo. Então, num trecho do discurso dele, ele disse assim: eu não sei o que acontecerá agora. Temos dias difíceis pela frente, mas isso realmente não tem importância para mim. Agora, porque eu estive no topo da montanha, eu não me importo. Eu não me importo como todos. Eu gostaria de ter uma vida longa, porque a longevidade tem valor. Mas eu não estou preocupado com isso agora. Eu só quero fazer a vontade de Deus. E Ele me permitiu subir a montanha. E eu olhei ao redor. E eu vi a terra prometida. E eu posso não chegar lá com vocês. Mas eu quero que vocês saibam que nós, como um povo, chegaremos à terra prometida. Por isso, eu estou feliz esta noite e não me preocupo com nada. Não tenho medo de homem nenhum. Meus olhos viram a glória do Senhor chegando. Meus queridos, esse é uma parte do texto do último discurso de Martin Luther King. Sabe que a quem ele se compara? Ele se compara a Moisés, não a Moisés, homem de Deus, mas a Moisés subindo a montanha. Quando Deus falou para Moisés: Moisés, sobe a montanha e dá uma olhada lá. Moisés subiu a montanha e viu, essa montanha está em Jordânia. Subiu a montanha e dali ele avistou Canaã, ele avistou Israel. E Deus disse: olha, Moisés, você sobe e avista, mas você não entra. A tua história termina aqui. E Moisés morreu no monte. Antes, ele viu o propósito, ele viu Canaã.
E agora o Luther King, ele está dizendo, eu também hoje subo a montanha, porque eu creio que eu vou entrar na terra prometida. Eu creio que a glória do Senhor vai chegar. Eu creio que vocês entrarão lá, mesmo que eu morra. Olha que discurso. É comparado ao que o José disse. Eu não vou entrar lá. Certamente eu vou morrer, mas eu quero que pela fé vocês levem meus ossos, porque eu, de certa forma, estarei vivo. É linda essa história. Meus queridos, é a visão do legado, é a visão do futuro. O propósito de Deus, muitas vezes, não se cumprirá na sua totalidade diante dos nossos olhos, mas o legado vai fazer cumprido um propósito. Assim como a história de Jacó começava em José. Tem um trecho, falava assim, história de Jacó. Tendo José tantos anos de idade, ora, como José estava inserido na história de Jacó? É claro, porque a nossa história, ela se perpetua nos filhos, nas gerações futuras. E eu não digo isso só filhos carnais, eu digo isso em filhos espirituais. Precisamos deixar um legado. A igreja hoje no mundo é uma igreja muito jovem. A igreja se renovou de uma maneira fantástica. Deus está usando muito jovem. Nós temos grandes pregadores jovens, meninos, eu chamaria de meninos comparado à minha trajetória e à minha idade. Nós temos jovens hoje trabalhando em muitos segmentos da igreja, trabalhando com mídia. Eu tenho um filho por trás dessas câmeras, fazendo um trabalho muito forte com o audiovisual, com essas mídias que nós deixamos aqui. Os jovens estão tomando conta, tomando espaço, talvez como se nós tivéssemos passado o bastão. Isso porque a nossa experiência pode dar chão para esses meninos. Basta que você deixe um legado para esses meninos. Basta que você deixe esses meninos trabalharem, porque é o futuro. Nós vamos passar, essa geração mais velha vai passar, se Jesus não voltar antes, nós passaremos, mas um legado precisa ser deixado. Eu posso não ver a igreja que eu sonho fisicamente, o prédio que eu desejo construir, posso não vê-lo terminado, mas o legado que nós vamos deixar, a força para essa juventude que vai chegar, é o que importa. É eles conhecerem que Jesus reina, que Jesus é o Senhor. Assim foi o Luther King. Ele lutou por uma causa, por um projeto contra a desigualdade, contra o racismo, contra a divisão, a separação dos negros e os brancos nos Estados Unidos. Ele fala assim, vou fazer um discurso, a minha vida pode acabar aqui. Assim acabou porque ele morreu, mas o legado ficou. Certamente ele subiu a montanha como Moisés subiu. Ele não viu que essa desigualdade acabou nos Estados Unidos, guardadas as proporções que hoje a gente ainda vê. Mas o que acontecia antes deixou de acontecer. Naquele tempo, o bebedouro não podia ser compartilhado com um negro. O banheiro de branco não podia ser usado por um negro. Era uma tristeza. Até pastores brancos lutavam contra negros. E aí se levanta homens simples, homens com uma voz, que tem um discurso, que deixa um legado, mas que ao final de sua vida sobe na montanha, como Moisés subiu, e diz assim, não vou ver com os meus olhos físicos essa transformação, mas certamente a glória do Senhor chegará e isso tudo vai acontecer. Então, queridos, o que eu quero deixar para você com essa segunda lição é que pense no futuro, mas não no futuro somente amanhã, quando você tiver 40, 50, 60, 80, 90 anos. Pense no futuro além morte, num projeto de uma lição póstuma, né? De uma memória. Pensa no que você pode fazer para os outros. Pensa no que você pode fazer hoje, deixar legado de justiça, de honestidade. Pensa nisso, porque José, ele deixou isso. Ele deixou um legado de fé que impressionou até o escritor de Hebreus séculos e séculos depois. O escritor de Hebreus viu nesse pequeno pedido um grande mover de fé. Um pedido que transcendia a vida. Um pedido que gerava fé depois da morte. Então, queridos, o que nós deixamos? Se prepara para morrer.
Não porque nós vamos morrer hoje ou amanhã. Sequência da vida, ela está nas mãos de Deus. O poder da vida, né? Então nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Mas nós precisamos nos preparar, porque um dia morreremos. Mas quando nós morrermos, que a gente não receba somente salva de palmas ou as condolências deixadas aos familiares ou alguém que cite alguma coisa da sua vida na hora em que o caixão descer à sepultura. Não, mas que por anos e anos e anos e anos um legado deixado por você seja citado como um legado de fé. Amém, meus queridos? A outra coisa é que nós precisamos, a outra lição, acreditar na pátria celestial, não é? O José, ele creu muito na Canaã. Ele sabia que Deus tinha um projeto com Israel, porque ele já ouvia de seu pai a história de seu avô, de seu bisavô. Ele sabia que Deus iria levantar uma pátria forte, uma pátria que Deus iria usar, a pátria de Israel. E quando ele se apoderou disso, ele disse assim: eu quero fazer parte disso, nem que seja na morte. Eu quero estar lá. Leve meus ossos e enterre na linda pátria que Deus vai levantar. Eu tenho duas ponderações a fazer sobre a pátria. Primeiro é a pátria onde nós nascemos. Nós temos autoridade de nascimento na pátria que nós estamos. Nós somos brasileiros e nós devemos amar a nossa pátria. Nós precisamos aprender a amar na nossa pátria. Eu sou de uma geração que aprendeu desde cedo a cantar o hino do nosso país. Aprendeu a cantar o hino da bandeira, aprendeu a cantar o hino das Forças Armadas, aprendeu a amar o Brasil. E era numa época em que nós éramos desprezados por tantas outras nações. O Brasil era um país ainda gateando, que nem tinha começado a crescer. As pessoas entravam no nosso país e levavam tudo e deixavam pouco. Mas nós éramos daqui. Nós tínhamos que dizer e ter orgulho de dizer: eu sou brasileiro. Nós estamos vivendo num momento em que você precisa defender a sua pátria, ser patriota. Dizer assim: o Brasil é o lugar que me deu tudo. Antigamente as pessoas faziam o êxodo, né? Saindo daqui, o melhor lugar é Estados Unidos, o melhor lugar é a Europa, o melhor lugar é todo... Nós estamos vivendo num tempo em que há grandes profecias dizendo que o celeiro do mundo inteiro é o Brasil. E que os maiores pregadores, aqueles que trarão as últimas mensagens, sairão da nossa terra. O que é o Brasil? É só uma pátria amada, é uma pátria com propósito. Então amem o Brasil. Ame o Brasil, honre a sua bandeira, honre as autoridades legitimamente constituídas. Ame sua pátria, querido. Ame o Brasil. O Brasil é abençoado. Eu abençoo o Brasil como sacerdote. Nós já fizemos jejuns, nós nos ajuntamos com muitos pastores e com muitas igrejas que levantaram clamores em favor do Brasil. E hoje eu defendo a minha pátria diante do Senhor, pedindo: Senhor, faça a justiça, em nome de Jesus Cristo. Mas a segunda vertente dessa pátria é uma que nós não podemos esquecer. É a nossa pátria querida. É aquela que o José estava falando na essência, que é a pátria celestial. Ele não estava vendo Israel como um estado somente, como uma pátria. Ele estava vendo Israel como a cidade que Deus escolheu, como aquela que iria conhecer os maiores legados, que teria a lei do Senhor, que sairia ali o governador do mundo, que se chama Jesus Cristo, o Senhor do universo, iria nascer em Israel. E nós precisamos hoje colocar o capacete da salvação, qual seja, crer que após a morte nós vamos entrar na nossa pátria querida. Olha só o que Paulo escreve aos Filipenses. Diz assim em Filipenses, no capítulo 3, versículo 20: mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Não temos aqui a nossa pátria, nós somos peregrinos, nós estamos aqui com um salvo-conduto do céu para governar este lugar, para entrar e sair nesta terra, mas nós estamos aguardando a celestial. Por isso eu te convido, neste dia, querido, a olhar mais para isso.
a fazer mais projetos para além vida, a pensar mais na sua ressurreição, na salvação, em reinar com Cristo, em estar com o Senhor. Porque, querido, o mundo está atraindo a gente. O mundo está puxando a gente para baixo. O projeto de muitos cristãos está sendo um projeto só desta terra, só deste mundo. E se a nossa esperança se limita só às coisas deste mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Olha o que disse C.S. Lewis. Ele disse assim: aplaudimos os que nos prometem prosperidade e fidelidade aqui e agora. A igreja não foi chamada para ser feliz, foi chamada para amar. E vejo pouco a pouco hedonismo nos dominando. Queremos mais prazer, alegria, conforto, felicidade e, com efeito, esperamos um avô no céu que cumpra todos os nossos desejos daqui para frente. Pouco a pouco, nós estamos perdendo o sentido de pregar escatologia sobre a nova terra. Não olhamos mais com a visão futura, queremos as soluções de momento, e esse evangelho imediatista tem privado o povo de aguardar o retorno de Cristo e de ter esperanças e anseios pela pátria verdadeira. Olha, queridos, pessoas estão cravando estacas em lugar errado. Pessoas estão aplaudindo homens que trabalham com ajuda ou que têm um poder de persuasão nos seus discursos muito grande. Nós precisamos falar mais do futuro. Eu gosto de falar do reino. Jesus veio a este mundo para pregar sobre o reino. Ele fala: o meu reino é poderoso. O meu reino é comparado a uma semente que você coloca no chão, ela levanta uma árvore muito grande e os passarinhos vêm e se aninham. O meu reino é como alguém que acha uma pérola, esconde. Depois ele vai, compra o terreno, ele compra o lugar. O meu reino, ele é adquirido por esforço. O que Jesus veio fazer neste mundo foi falar sobre o reino dele. E por isso que para entrar no reino dele, você precisa não somente confessar a Jesus Cristo, porque a nossa boca precisa proferir isso, mas você tem que crer com o coração. Você tem que crer em quê? Na ressurreição. O coração, mais do que falar, ele tem que crer que depois da morte nós vamos ressuscitar. E Paulo fala: olha, se Jesus não ressuscitou, a nossa pregação é vã. Mas claro que ele ressuscitou e nós ressuscitaremos junto com ele. É a visão de futuro. Um dia nós nos ressuscitaremos. Nós vamos ver Cristo. Hoje vemos como um espelho, obscuramente, mas aquele dia nós o veremos face a face. Nós estaremos no reino dele. Jesus se assentará no seu trono. A nova Jerusalém que desce do céu, a nova Jerusalém que eu creio, ela se instalará sob o Monte das Oliveiras. A nova Jerusalém entrará nela aqueles que doaram sua vida ao Senhor, ao reino, não acreditando somente no dia de vida, mas acreditando sobretudo depois da sua morte, na redenção, na salvação, num novo reino, numa vida glorificada. Isso é colocar o capacete da salvação. É olhar mais do que aqui. Querido, talvez você tenha perdido alguma coisa aqui, mas você ganha lá. Não tenha dúvida disso. Se nós não temos algo aqui por conta das dificuldades, mas permanecemos honestos, nós temos um tesouro no céu. É isso que diz a palavra do Senhor. Não acumule aqui, acumule lá, na vida com Deus. Amém, queridos? E eu quero deixar mais um texto que está em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Quando você tem uma vida futura, quando você olha além morte, você faz o que Paulo ensinou aos Filipenses no capítulo 1, versículo 21, que diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Simplesmente assim. Porque eu creio na vida após a morte. Eu creio que vou reinar com Jesus Cristo. Amém? Então, queridos, os ossos de José foram levados a Canaã. E por último, eu queria fechar esse estudo dizendo que José foi um homem de fé, porque ele creu não somente que seus ossos estariam numa cidade terrena,
mas que ele iria ressuscitar com o Senhor. E eu queria convidar você a imaginar comigo, a imaginar o dia da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ora, os ossos de José estavam em Canaã, não é isso? Então olha o que diz Mateus 27, versículo 52. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Por isso eu convido a você a pensar assim, por que os ossos de José estavam lá em Canaã? Por que ele quis? Quem sabe um desses que ressuscitou naquele dia tenha sido José do Egito. Quem sabe a esperança de fé que ele teve quando ainda estava no Egito, o Senhor deu a ele um poder de ressurgir lá em Israel e ver a cidade que ele sonhou e ver a pátria. Porque muitos homens de Deus, muitos santos foram vistos. Muitos. Nós não sabemos quem nem quantos. Foram muitos que ressuscitaram com Cristo Jesus. Porque Cristo foi as primícias. Esse outro grupo que se levantou com Cristo compôs o feixe da ressurreição. É um outro assunto para o futuro. Mas, queridos, eu quero dizer que a nossa esperança ela tem um fundamento. A nossa esperança é embasada em fé. Queridos, eu ainda não morri e possa ser que Jesus volte antes e eu não morra, eu seja arrebatado com o corpo glorificado. Mas se eu morrer sem ver isso, eu crerei até a minha morte que Jesus vai voltar. E se eu tiver morto, os meus ossos, o que tiver, o resto, pedaço que componham o DNA dessa minha estrutura, vai começar a me refazer novamente, e o meu corpo será glorificado. As lutas do presente não se comparam, não é para comparar o que há de vir, porque o que há de vir para aqueles que creem no Senhor é infinitamente maior do que tudo que nós cremos, pensamos, sonhamos, desejamos. É isso que Deus tem para a sua vida. Então, querido, creia que Jesus há de ressurgir a este mundo. Viva como se hoje fosse a chegada desse nosso Deus. Deus abençoe você. Que o Espírito da ressurreição entre na sua casa, lhe dê vida, lhe dê paz e faça de você um homem visionário, assim como foi José, que creu até no poder da ressurreição, pedindo e clamando sobre os seus ossos. Seja a sua vida um homem e uma mulher de fé, que crê que ainda que tiver morto, ressuscitará. Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente.